Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo sussi? Meu nome é Vanderlen Silva e eu sou oficineiro de técnica vocal da Escola Municipal de Música de Paranaguá, das oficinas culturais da Secultur. Esse formato de videoaula é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Nossas aulas são presenciais, mas devido ao estado de pandemia e isolamento social, nós estamos adaptando para essa forma online. Pode ser que às vezes vaze algum som externo, ou até pode ser que às vezes eu me confunda, em vez de olhar para a câmera, eu acabo olhando para o celular. E também, e a maioria das vezes, eu vou olhar para baixo para ver o meu roteiro, beleza? Bom, esse é um vídeo tecnicamente falando, então você já sabe a qual formato ele pertence. Tá comigo? Então, bora lá pro vídeo. Ah, mas antes, eu já estava esquecendo dos recadinhos. O primeiro recado que eu queria dar é sobre a nossa boa convivência. É muito importante que a gente continue com aquele bom espírito que tínhamos na aula, aqui também nessa forma online. O segundo recadinho é sobre a nossa monitoria. Nós temos duas monitorias diferentes. Uma acontece na quarta-feira, às 15 horas, no Facebook. Essa monitoria é no nosso grupo. O nome é Oficina de Técnica Vocal com Vanderlen Silva. Beleza? Procura lá e daí você vai participar do nosso grupo. É um grupo público, você pode participar à vontade. Lá nós vamos estar fazendo toda quarta-feira, às 15 horas, uma live, onde nós vamos trocar ideias, vocês comentando, né, nos comentários e eu vou respondendo. E a ideia é que a gente formule uma apostila que a gente já tinha começado a fazer nas aulas presenciais e agora a gente vai dar continuidade nesse projeto também nas nossas aulas online. A segunda monitoria acontece na sexta-feira, também às 15 horas, só que daí é no Google Meet. Eu vou colocar o link também no grupo do Face. Então fica de olho lá no Face, porque é lá que eu coloco o link. Daí você clica lá e vai direto para a nossa conversa no Google Meet, beleza? Lá a gente vai cantar, eu vou ouvir vocês cantando, a gente vai trocar ideia, eu vou tirar mais dúvidas que tenham ficado da live anterior e das videoaulas da semana, tá bom? Então lá a gente vai fazer esse momento diferenciado e todo mundo é bem-vindo, mas lembra que é limitado. Os acessos do Google Meet permite até 100 pessoas, tá bom? Outro recadinho bem importante é como você pode entrar em contato comigo. Eu não vou passar o meu contato pessoal do meu WhatsApp, essa é uma rede muito pública, né? Mas você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo ou você pode me procurar lá no nosso grupo do Face, que eu respondo com mais frequência, tá bom? Mas assim, se tiver muita demanda, pode ser que eu demore um pouquinho. Então, vai com calma, beleza? Tenha paciência. E o último recadinho é assim, tem mais oficinas acontecendo. Você pode dar uma procurada aqui no canal, você vai encontrar várias oficinas culturais, tá? Tem oficina de teatro, oficina de entalhe em madeira, escultura, cerâmica, enfim, tem um monte de oficina legal. Culturas populares, tá bom? Tem aula de grafite, tem aula de capoeira. Então, procura aí a sua oficina, aquela que tem a tua cara, do seu jeito, a que você goste, e dá uma olhada lá, beleza? Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, isso vai ajudar a toda vez que chegar um vídeo novo, você já receba a notificação. Daí você já sabe de qual oficina chegou o vídeo e pode assistir, se você quiser, claro. Esses são os recadinhos, então bora lá, né? Quando as pessoas me procuram, elas costumam trazer várias dúvidas. Algumas dessas dúvidas, elas são técnicas, mas outras a gente consegue responder numa conversa. Então são essas perguntas que eu vou responder hoje. São tipo, chocolate faz mal para quem é cantor? Quem canta não pode tomar água gelada?
ou quem canta de manhã pode acabar prejudicando sua voz. Tem um monte de perguntas desse tipo. A nossa aula de hoje é para tirar essas dúvidas. E eu vou fazer isso dando 15 dicas, beleza? Então vão ser 15 dicas sobre saúde vocal. Então, primeiro, vamos entender o que é saúde vocal. Saúde vocal é uma série de estratégias que a gente adota no nosso dia a dia com duas finalidades principais: garantir a durabilidade da voz, que nós tenhamos uma voz por mais tempo, né, fonando, e também serve para melhorar o nosso desempenho vocal, melhorar nossa qualidade de vida, né? Algumas dessas dicas, elas são bem direcionadas, mas a gente precisa entender de modo geral, num aspecto mais amplo a coisa. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que nada sólido ou líquido passa pela prega vocal. Isso é bem importante da gente entender. Primeiro, porque a gente não sabe disso direito, assim, né? A gente estuda isso e tal, mas com o tempo isso se perde, essa informação, e também, assim, não é algo que seja do nosso dia a dia. Mas nada passa pela prega vocal. Tudo acontece através de um processo bioquímico do nosso corpo, né? Então, assim, não se trata de tomar muita água porque a água passa na prega vocal e limpa. Não acontece isso. Ou comer maçã. Não, não é isso. Não é essa a questão, beleza? Então, como que acontece? O teu corpo vai absorver aquilo e vai distribuir, né, pelo corpo, enfim. É um processo bioquímico do corpo que também chega nas pregas vocais, no trato vocal como um todo o sistema fonador. Beleza? Estão comigo até aqui? Então vamos continuar. O primeiro aspecto que eu quero abordar com vocês, na verdade, é sobre equilíbrio. Geralmente esse é o último tópico, mas eu vou começar com esse, porque é muito importante a gente entender que nós somos únicos. Então nem tudo que serve para um serve para outro, tá? O equilíbrio e o autoconhecimento vão permitir que vocês entendam os outros aspectos e que vocês adaptem para o seu dia a dia essas dicas que virão a seguir. Então, o primeiro é equilíbrio e autoconhecimento. Você vai ter que ponderar, pensar em como isso se aplica à sua vida, tá bom? O segundo que a gente vai falar é hidratação. Água, tá? O ideal, assim, a média é de 8 copos de água por dia, 2 litros. Mas a gente precisa ter muito autocontrole, muito autoconhecimento sobre isso, na verdade, né? Porque assim, eu sou um cara bem grande, eu sou bem alto. Então, eu tenho um corpo maior, eu consumo mais água do que uma pessoa pequenininha, magrinha, né? Meu corpo necessita de mais água. Se é um dia de muito calor, eu vou precisar de ainda mais água, porque o meu corpo, né, transpira, e daí transpirando, eu preciso repor esse líquido que estou perdendo. Então, você precisa conhecer seu corpo, mas não espere sentir sede. A sede é um sinal de que o seu corpo já está em alerta muito sério, assim, de que você precisa se hidratar. E um dos primeiros lugares afetados do corpo é a prega vocal, que fica levemente ressecada, assim, desidratada. A mucosa que reveste a prega vocal fica desidratada. E isso atrapalha na fonação, sabe? Pode gerar, o uso intenso da voz nessa situação pode gerar um edema, pode gerar uma patologia. Então, o ideal é que você não espere sentir sede. Vá bebendo água o dia todo. Toma um pouquinho, sempre tem água com você. O meu copo d'água está aqui na mesa, logo depois da câmera. Eu não vou tomar água durante o vídeo, mas depois eu tomo água, eu gravo
vários vídeos seguidos, então entre os meus intervalos eu tomo água também. Então assim, eu tenho essa rotina. Se deu uma rotina para tomar água também, tá? Com constância. E é água. Hidratação, água, tá bom? Sucos, tudo mais, claro, ajudam. Eles são ricos em hidratação também. Mas aqui eu estou falando de água, ok? É o ideal, é um líquido perfeitinho, tá bom? O segundo tópico é a alimentação. Então, sim, existem alimentos que são prejudiciais e alimentos que são benéficos para vós. E não necessariamente significa que você não possa comer algum determinado alimento ou que você tenha que comer determinado alimento constantemente para cantar bem. O que acontece é o seguinte, primeiro que você vai ponderar a sua frequência de canto. Se você canta uma vez por mês, você vai se preocupar com a tua alimentação quando estiver próximo de cantar. Então assim, quando estiver chegando próximo desse período que você for cantar, evite aquilo que você sabe que vai te fazer mal. Você conhece você se conhece, não é? Por exemplo, eu gosto muito de leite, mas leite não me faz bem, então não tomo, sabe? E é isso. Então assim, e eu sei que o leite não me faz bem tanto vocalmente falando, quanto para o restante do meu corpo. E eu não tomo por causa disso. Se o leite não me fizesse efeito, eu tomaria, né? Então se conheça. Mas assim, alimentos gordurosos, pesados, é claro que vão afetar a sua performance mesmo, sua voz, ela fica mais pastosa, né? Mais densa. Isso acontece por uma questão da gordura mesmo, sabe? Essa gordura ela é distribuída pelo corpo, por isso que a gente engorda e emagrece, né? Essa gordura é distribuída pelo corpo e ela também é direcionada às mucosas, que tem lá a mucosinha que reveste sua prega vocal. Então, por exemplo, você percebe que quando você come uma carne muito gordurosa, o teu lábio, às vezes por dentro, assim, fica aquele, né, estranho, assim. Então, é isso, essa saturação de gordura é estranha, é desconfortável. E isso vai se refletir na sua voz também. Assim como uma alimentação saudável também vai se refletir na sua voz. Uma coisa bem interessante é que muita gente fala assim, ah, eu fui no churrasco, então ó, vamos imaginar a situação. Vai no churrasco na hora do almoço ali, almoçar um churrasco, mas à noite tem que cantar seja onde for. Então, você nesse churrasco come à vontade, toda a gordura que quiser, né? Aquele churrascão. Depois, você passa a tarde inteira comendo maçã, porque você ouviu falar que maçã é bom para a prega vocal, que ela limpa a prega vocal. Primeiro que a maçã não passa lá na prega vocal, a gente já entendeu isso bem no comecinho desse vídeo, tá lembrado? Então, se ela não afeta diretamente, ela vai passar pelo mesmo processo que a carne vai passar, né? Então, assim, vai ter que chegar no estômago, processo de digestão, tudo aquilo lá que a gente já estuda, que a gente estuda na escola, né? Então, é isso. A carne demora muito mais para passar por esse processo de digestão do que qualquer maçã que você coma. Você pode comer um alqueire de maçãs, não vai surtir o efeito para aquela performance, porque a carne vai ter um processo muito mais lento de digestão do que a maçã que você comeu, ok? Então, assim, pondera. Se você tem que cantar naquele dia, naquela noite, né? Se você vai cantar num final de semana à noite, naquele dia, naquele final de semana, busque uma alimentação mais saudável. Daí, assim, se for profissional, não há opção. Porque, afinal de contas, você é um profissional. Todo profissional tem os ônus e os bônus da sua profissão. Ser cantor tem muitos bônus, é muito gostoso cantar, mas tem alguns ônus que é preciso arcar, né? E é importante ter uma alimentação mais saudável para que a gente cante melhor, né? Para que a gente viva melhor, não é verdade? O terceiro item é a prática de exercícios.
Então, assim, praticar exercícios faz diferença para o canto? Faz diferença. Os exercícios aeróbicos ajudam na sua performance porque te dá um melhor desempenho em relação à oxigenação, né? Embora a respiração seja diferente da prática de esportes e a do canto. Vocês vão ver isso na aula de respiração, mas são diferentes, tá bom? Então, é importante ter essa consciência, mas é importante manter o teu corpo ativo. O corpo, mesmo não só o trato vocal, mas o teu corpo, ele responde muito ao canto, tá? Então, muitas vezes você vai precisar que teu corpo esteja bem para que você cante bem também, ok? Estão comigo até aqui? Então vamos continuar. Quarto item é o uso de bebidas alcoólicas. Aqui eu vou falar com adultos, beleza? Se você é menor de 18 anos, esqueça essa parte aí porque nem é para você. Você não tinha nem que estar pensando nisso. Mas para quem é maior de idade, a bebida alcoólica é liberada. Então, se você é um adulto e bebe, você precisa ponderar essa utilização do álcool, tá? Então, assim, se você toma uma taça de vinho uma vez ou outra, é uma coisa. Agora, se você bebe muito constantemente, é óbvio que vai afetar a sua voz, né? Outro problema é cantar sob o efeito da bebida alcoólica, porque você perde o controle da sua musculatura. E você vai perceber nas aulas que vêm que os seus músculos vão ser importantíssimos para a sua performance. Então, assim, pé no freio, beleza? Eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida sem nada das coisas que a gente vai conversar aqui, porque eu não estou aqui para ditar a regra para a vida de ninguém. Agora, é importante que você pondere que para sua performance, por exemplo, se você vai cantar hoje à noite, não é o ideal que você beba agora ou qualquer momento do dia, porque você vai precisar que teu corpo responda prontamente à tua performance, beleza? Bebida alcoólica não aquece a voz, tá bom? Aquecimento da voz é feito com exercício. A gente vai ter uma aula só para ver esses exercícios de aquecimento, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá? Continuando. Uso de cigarro e drogas. Lembra que eu falei que nada passa pela prega vocal? Fumaça passa pela prega vocal. Então afeta diretamente e sim é prejudicial. Mas você é dono da sua vida e eu não estou aqui para ditar a regra. Você avalie teu corpo. Vá percebendo se te faz bem ou mal, né? Mas enfim, cada um é cada um e faz a sua avaliação de si, beleza? Sobre a questão das drogas, eu quero falar mais especificamente, porque daí a gente tem que dividir em dois grupos, que não são lícitas e ilícitas. A gente vai falar das drogas lícitas quando for falar de medicamentos. Mas agora eu estou falando de drogas ilícitas, mas que na verdade de vez em quando rola por aí. Sobre isso, assim, a gente divide essas em dois grupos, as vasodilatadoras e as vasoconstritoras. As vasodilatadoras fazem com que seus vasos sanguíneos do corpo se dilatem, incluindo aqueles que estão nessa mucosinha da prega vocal, enfim, tá em todo o corpo. Esses vasodilatadores fazem com que esses vasinhos sanguíneos se dilatem e eles ficam mais sensíveis a se romper, principalmente onde há vibração, que é a prega vocal. Então, você usa um vasodilatador, que é, por exemplo, a maconha, e esse vasodilatador, ele dilata essa sua prega vocal, esses vasos sanguíneos da sua prega vocal, e conforme faz a vibração, pode gerar algum edema. Ou seja, um desses vasinhos se rompe e cria uma luxação na prega vocal. Tipo quando fica um roxo no braço. Só que não é bem um roxo na prega vocal, ok? Mas é só para você assimilar mais ou menos como que fica,
ok? Do que se trata, o que que é. Então, esse é o problema das vasodilatadoras. As vasoconstritoras são aquelas que ressecam, ok? Que vão diminuindo o vaso sanguíneo até que resseque e mate aquele vaso sanguíneo, aquela válvula ali sanguínea, permanentemente. Não tem recuperação. É diferente das vasodilatadoras, que elas voltam para o seu lugar. A vasoconstritora, aquele vaso sanguíneo que morreu, morreu, tá? Então, as vasoconstritoras são cocaína, heroína, enfim, essas drogas químicas, principalmente, são vasoconstritoras, tá bom? Eu tô falando disso porque, assim, é uma aula, eu preciso falar sobre as coisas que afetam a voz, né? E também, assim, esse vídeo, ele não é monetizado, então não tem problema, se eu acredito, com o YouTube. Qualquer coisa, depois eu refaço essa aula e tiro essa parte, porque às vezes o YouTube derruba alguns vídeos que fala desse tipo de conteúdo, conforme a avaliação que é feita. Mas, enfim, qualquer coisa, depois eu faço um outro vídeo sem essa parte das drogas, mas eu acho que é importante que a gente entenda, porque afeta e afeta muito. Porque as vasoconstritoras, principalmente, elas causam dano permanente, que não tem retorno, né? Então a pessoa fica com a voz, né? Isso, sim, não há charme e encanto que não seja um canto com uma qualidade mínima, né? E aí a gente está falando de uma situação onde afeta diretamente a prega vocal, tá bom? Continuando. Ambiente com ar-condicionado, o ideal para um ambiente com ar-condicionado, sim, não tem como ficar desligado. A gente vive numa cidade onde não dá para ficar muito no verão sem um ar-condicionado, né? Para aqueles que têm condições que podem. Então, o ideal é que se hidrate ainda mais, que faça ainda mais hidratação, ok? A roupa faz diferença também, tá? Pode ver que eu comecei focando bastante nos primeiros tópicos. Um dos motivos é por questão de tempo mesmo, por controle do tempo, mas é principalmente porque a gente precisa... Os primeiros são os mais difíceis, assim, de falar. O restante é mais papum mesmo, rapidão, tá? Então, assim, a roupa que você veste faz diferença na performance, principalmente se for uma roupa desconfortável. Você tem que pensar numa roupa confortável para sua performance, porque você precisa estar focado na performance e não no que você está vestindo, tá? Então, assim, se por exemplo, salto alto, se você já lida bem com salto, se o salto não é um incômodo na tua vida, tudo bem, usa lá teu salto. Agora, se aquilo te incomoda já na prática do dia a dia, imagina no canto quanto vai te incomodar na hora que você estiver na sua performance, ok? Esteja confortável, beleza? O próximo tópico, tossir e pigarrear. Sim, os dois fazem mal. O ideal, eu aprendi isso com uma fonoaudióloga amiga. O ideal é fazer um sonzinho com H. Então pode ser um ou né? Um sonzinho com H e depois ela ainda brinca assim, depois você engole. Enfim, mas entendem? É para gerar o mínimo de lesão possível na prega vocal. Claro, eu estou falando de cuidados bem específicos, assim, para quem quer seguir a risca para ter uma voz extremamente qualificada para aquela performance que pretende fazer, né? Mas é aquilo que eu falei, primeiro item, equilíbrio e autoconhecimento, tá bom? O nono item é competição sonora. O que isso quer dizer, né? O que é competição sonora? É quando você está falando, quando você está cantando e tem muitos outros sons acontecendo ao mesmo tempo. Então vamos pensar assim, você está, sei lá, numa balada e você quer conversar com alguém. E daí você quer falar mais alto para poder ser ouvido e não tem um bom resultado, né? Então você fala cada vez mais alto e isso vai gerando um certo desgaste vocal, né? E sim, isso pode gerar alguma patologia. O ideal é que você chegue mais perto para falar, né? Claro, com todas as devidas autorizações, mas que você chegue mais perto para falar ou que você se comunique de uma outra forma. Enfim, né?
E quando for, por exemplo, um ensaio, alguma coisa com banda, assim, o ideal é que você tenha equipamentos que projetem a sua voz, que você tenha equipamentos para o ouvido, para que você possa amenizar a sonorização do ambiente. Enfim, você pode adquirir uma série de recursos extra você, né, que podem contribuir para esse ensaio. Eu posso fazer uma videoaula para falar só sobre esse assunto, mas vai ser mais para frente, não hoje, tá bom? Gritar é o uso abusivo da voz, que a gente falou agora em pouco, né? Não é o ideal. A gente pode usar um sistema de projeção, onde a voz se encaixe num local que projete bem e não precise gritar. Mas gritar é prejudicial, tá? Então, assim, a gente vai ter que ter esse zelo, a gente vai ter que cuidar, tá bom? O item 11, uso de voz durante quadros gripais. Tá doente, tá ruinzinho, tá desconfortável, rinite alérgica. Eu tenho uma das alunas que assistem às videoaulas, participa das monitorias, que ela chama de esculhambite. Atacou esculhambite, esculhambou tudo do seu aparelho respiratório, né, do seu aparelho de fonação. Não usa. Não usa. Se poupe, tá? Ah, mas eu preciso cantar, preciso ter uma performance. Vamos pensar um jeito de se economizar ao máximo, ou se puder, melhor ainda, reagenda, remarca essa data. Você é um cantor, você é uma cantora, as pessoas vão entender, tá? Mas assim, claro, um casamento, não dá para fazer isso, né? A data tá marcada. Então você busca se economizar, sei lá, ou infelizmente você vai perder esse trampo, tá? É, O item 12 é sono. É importante que você descanse bem antes da sua performance vocal. Você vai cantar, você tem aula, enfim, tem ensaio. Descanse bem. Esteja descansado. O seu trato vocal, o seu sistema de fonação é cheio de músculos e eles precisam de repouso tanto quanto os músculos do seu corpo, tá? Então tenha uma boa noite de descanso, tenha um bom período de descanso. A gente vive numa cidade onde muita gente trabalha por escala, então dizer que é uma boa noite nem sempre é noite, né? Mas enfim, a ideia é que você tenha descanso, tá? Durma mesmo, confortável, tá bom? O item número 13 é automedicação e medicamentos, drogas lícitas. As drogas lícitas também afetam o trato vocal. É importante que você leia a bula e dê uma olhada lá se fala sobre isso. Mas existem também aquelas que são vasoconstritoras, que também vão ter o efeito de constrição dos seus vasos sanguíneos, e também podem ser vasodilatadoras, que vão... A mesma coisa que a gente já falou lá atrás, vale para agora para as drogas lícitas. Mas também a questão da automedicação é uma coisa muito séria. No Brasil, a gente tem um alto índice de automedicação, e isso não é recomendado. Você sente que precisa tomar um remédio, que não seja um remédio natural, procura um médico. Beleza? Não sai tomando remédio por aí, tá? Ó, tá comigo até aqui? Vamos continuar lá então. O item número 15, aliás, eu tô sempre contando um para trás, porque o último item eu já falei lá no começo. Então, na verdade, agora é o último, que é o item número 15. Eu tô sempre contando um para trás. Eu não vou nem corrigir isso, porque a ideia é que não tenha edição. Então, vocês lidem com isso aí, tá bom? Agora é o 15 já, tá? Golpe de glote. O que que é? O golpe de glote é quando você fecha, né, fecha aqui sua prega vocal e ela dá um golpezão, assim, ela, sabe, dá um assim. É isso, tá? E como que você faz? Você pega e faz, o que que é, né? Ele faz isso aqui, ó. Não pode. Prejudicial. Beleza? Não faz.
Então, pessoal, é isso. Você já viu 15 dicas de como você pode manter uma saúde vocal com uma melhor qualidade. Na verdade, eu quero dar mais uma dica final. É sempre bom que você tenha sempre 3 profissionais muito próximos de você se você quer ter uma boa performance vocal. Principalmente se você quer ser um profissional. Você precisa do professor de canto, professor ou professora de canto, você precisa de um fonoaudiólogo ou fonoaudióloga e você precisa de um otorrino, tá? Se for, claro, para questões mais patológicas, mas é importante que você tenha esses 3 profissionais na sua agenda, ok? E agora sim, indo para o final da nossa videoaula, eu queria que vocês firmassem um compromisso consigo próprios, de que vocês vão buscar esse autoconhecimento daquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem, e que você vai buscar uma vida que seja mais saudável, não só para sua voz, mas para você, tá bom? Então, pessoal, é isso. Não se esqueçam das nossas monitorias, quarta-feira no nosso grupo do Facebook às 15 horas e na sexta-feira no Google Meet também às 15 horas. Beleza, pessoal? Até a próxima. É nóis!